em diante. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei e que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento te cobre o conselho? Por isso falei, o qual não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu te falarei, e te guardarei, e te ensina, e tu me ensina. Ouve os meus ouvidos, ouvi, mas agora eu te dei os meus olhos. Vamos ler melhor? Com os meus ouvidos ouvi, mas agora te dei os meus olhos. Somente até aí, querido. Sente dando glória a Deus. O livro de Jó, ele é vasto, ele é grandioso, ele tem vários ensinamentos, mas é uma passagem da vida de um homem que não é uma história, não é uma fábula, não é uma parábola contada por Jesus ou qualquer que sejam os profetas. É uma realidade, querido, que foi vivenciada pelo homem da terra de Uz. A Bíblia diz que Jó era reto, temente a Deus, servia a Deus com integridade. E para quem não sabe, Jó, ele era juiz na terra de Uz. Jó, ele prezava pela santidade de Deus da sua casa, mas também ele ajudava aquele povo que estava na cidade de Uz. Ele era os olhos do cego, a perna dos aleijados, o protetor das viúvas. Ele fazia tudo em prol daquela cidade, irmãos. Eu quero abrir um parênteses nessa noite e te perguntar como que você entrou aqui neste lugar. Há pessoas que entrou aqui desesperada, como diz a oração do pastor no início. Mas eu quero te falar nessa noite, amado. Toda a sua aflição, toda a sua dor, como disse o pastor Léo, aquele povo não sabia que podia multiplicar os pães. Aquele povo não sabia que o Deus de Israel ele é poderoso para mudar a circunstância. E eu quero te falar que esse Deus ele é poderoso para mudar a tua vida. A Bíblia diz que este homem era íntegro, guardava-se do mal, se desviava do mal, colocava a sua família, os seus filhos em adoração ao culto ao Deus que eu e você servimos, prestava culto pelos seus filhos quando eles dormiam. Eu abro um parênteses nessa noite, homem, chama a tua atenção. Será que eu e você temos buscado pelos nossos filhos ou tem deixado a responsabilidade na mão das mães? Jó tinha uma preocupação, querido, com a sua família. Jó tinha uma preocupação com os seus filhos para que eles não se perdessem. Jó, dentro do seu coração havia algo poderoso, como um pai protetor, como um sacerdócio. Ele exercia dentro da sua casa a fé, e é a fé cristã, amados. Sabe, querido, o mundo nos dias de hoje quer nos afastar dessa liturgia de buscarmos para nossa casa, para nossa família, para o nosso próximo. Jó tinha isso dentro do seu coração. Era um homem que se dedicava aos seus filhos. Ele ensinou os seus filhos a ser unidos um com o outro. Talvez você venha aqui e saia da tua casa brigado com seu pai ou com a sua irmã. Ou talvez até o dia de hoje, ainda jovem, ainda adulto, você não fala com nenhum dos seus irmãos. Ei, querido, eu quero te falar nessa noite. Você vai ter a oportunidade de pedir perdão para Deus e liberar o perdão para que Deus faça um milagre na tua vida. Não tem como provar de Deus sem que não há perdão, irmãos. Jó, ainda de berço, ele ensinou os seus filhos. Olha, filhos, passa o que passar, ouve o que houver, mantém-se íntegro um para com o outro. Mantenha-se verdadeiro, protege seu irmão, sua irmã. Ei, querido, há jovens, há pessoas dentro da sua casa que brigam.
se decafia entre um com o outro. Sabe, irmão, não queira maldição para a sua casa, não. Jó, no início da sua caminhada, ele ensinou isso para os seus filhos. E se você, pai, não tem esse costume de pegar e ler para os seus filhos, se você, pai, não tem o costume de fazer um culto doméstico em sua casa, muda o teu pensamento hoje. Muda a tua forma de caminhar na presença de Deus. É bem verdade que muitas das vezes nós só adoramos a Deus quando chegamos na igreja. Mas está errado, irmãos. Está errado. Nós precisamos começar a adorar a Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos adorar a Deus entre a nossa família, entre nossos filhos. Oh, aleluia. Eu quero te falar nessa noite, amados. Deus quer fazer milagre neste lugar hoje. Deus quer fazer milagre neste lugar hoje. Mas é necessário nós entendermos isso. Muitos homens deixam a responsabilidade da mãe educar o filho. Mas eu quero chamar a tua atenção, homem. Coloque-se na posição também. É tua responsabilidade para que o seu filho ande na presença de Deus. É tua a responsabilidade de você ler a Bíblia para ele. É tua a responsabilidade também de você se preocupar com a fé do teu filho. Jó tinha isso dentro do seu coração, queridos. Jó tinha essa preocupação. Ele entendia que seus filhos não podiam se perder. Ei, amados, quantos filhos estão se enveredando nas drogas? Quantos filhos não têm a amizade do pai? Quantas filhas brigam com sua mãe? Quantas mães brigam com os filhos? Quantos pais não abençoam o seu filho? Quantos pais amaldiçoam o seu filho no momento de raiva? Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para famílias saradas que sairão dessas portas para fora. Nagaçubianda Lamas, eu oro ao Senhor 4 horas da manhã. O Senhor me acordou com dores de parto para me preparar essa palavra para vocês, queridos. Tem vidas, famílias que não estão provando do milagre de Deus porque não têm exercido a vontade do Pai dentro da sua casa. Oh, aleluia! Talvez você me fale nessa noite, irmão Jair, do presbítero, eu não sabia, mas hoje você vai sair daqui sabendo qual é o teu dever. Jó, nesse momento, querido, ele tinha uma preocupação em seu coração. Mas como Satanás, ele é sagaz, ele investe todos os dias contra o povo de Deus, contra a família de Deus, contra aqueles que o Senhor escolheu dentre muitos. Ele tem as suas ardis, as suas artimanhas, as suas mentiras, os seus intempéries, para que eu e você não tenhamos comunhão dentro do nosso lar. E eu quero te falar que muitos dá lugar para Satanás usar, irmãos. Fecha a brecha nessa noite. Fecha a brecha nessa noite, querido. Eu creio que está tendo festa, meu querido, aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos entendendo o que Deus está falando neste lugar. E Satanás, eu quero te informar, ele não para nem um minuto para querer destruir a minha e a tua família. Porque um dia foi feito um projeto que as famílias seriam benditas. Por isso a raiva de Satanás contra a tua casa. Sabe, jovem, aquela hora que você não quer responder sua mãe e vem uma raiva do nada e você começa a responder. Sabe, filho, aquele momento que você discute com seu irmão, vigia. É porque Satanás está lançando flechas inflamáveis para que não tenha paz na tua casa. E Jó, querido, nesse capítulo ele tinha essa preocupação. Ele tinha essa preocupação de estar se separando
buscando pela sua família. E o inimigo, ele age, querido, aonde damos brecha. Nós não vamos dar nessa noite oportunidades para Satanás entrar. Mas a vida de Jó, para nós entendermos o desfecho da vida dele, o que Jó passou, foi algo que eu e você não damos conta de passar, amados. Está relatado no capítulo 1 e no capítulo 2 que Jó passou agonias terríveis na mão de Satanás, com permissão do nosso Deus. Quero te informar que ele não tinha nenhum pecado, irmão, mas nem tanto a sua vida foi tocada. E Deus, com as nossas vidas, tem usado de misericórdia, porque nós erramos na presença dele todos os dias, e o Senhor tem nos guardado, tem protegido a nossa casa, tem protegido a nossa família, tem dado livramento, como deu para o Giovanni naquela estrada, tem dado livramento de morte para nossas vidas, irmãos. Jó, ele não tinha motivos para não adorar a Deus, porque no capítulo 1 diz que ele era o homem mais rico da cidade de Luz. Ele tinha vários camelos, tinha vários bois, várias juntas de bois, e tinha muitas pessoas a seu serviço. Aqui quebra a tese, querido, de que somente os pobres servem a Deus. Tem ricos íntegros, mas também tem muitos corruptos. E Jó era um desses ricos íntegros ao seu Deus. Mas como eu falei para vocês, Satanás, ele não para de lutar contra nossas vidas. E Jó, nessa etapa da sua vida, ele passa por vários intempéries. E agora, no capítulo 1, então Satanás é indagado por Deus, no versículo 7, e pergunta: de onde tu vens, Satanás? E ele responde ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Certa feita eu não entendia, querido, porque Deus tinha acesso, ou Satanás tinha acesso a Deus. A Bíblia diz que Satanás ia diante de Deus, porque iam também os filhos de Deus, os anjos do Senhor. E Satanás, ele foi criado por Deus, e os filhos de Deus iam na presença de Deus. Satanás apareceu também, e Deus indagou a ele. E Deus, o próprio Deus, deu testemunho de Jó. Tu observaste meu servo Jó, íntegro, reto, que se desvia do mal, homem sincero, temente a Deus, e que se desvia do mal. Sabe, querido, a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Eu posso falar de Jó aqui, você pode falar, outros podem falar. Ela é uma revelação constante, irmãos. E Deus colocou no meu coração essa palavra para a tua vida hoje. E neste momento, Jó, com permissão de Deus, ele começa a enfrentar algumas intempéries da vida. Jó era rico, e a primeira aflição que Jó teve foi na família, irmão. Mas eu quero falar antes na vida financeira. Eu falei para vocês que Jó era rico, Jó tinha vários bois. Se fosse nos dias de hoje, era um empresário bem sucedido, era alguém que tinha muita grana. A sua frota, naquele tempo, os camelos era para transportar as pessoas de um lugar para o outro. Não tinha carros, por isso Jó era tão rico. Tinha uma frota de camelos. E agora o inimigo chega diante da presença de Deus e pede permissão para tocar naquilo que Jó tinha. E Deus fala para ele: toca, mas não toca, não coloca a tua mão sobre ele. Eu quero te falar nessa noite, amado, nos dias de hoje, o inimigo só toca na minha e na tua vida se nós darmos brecha.
No tempo de Jó, querido, era legalidade. Deus, todo o inimigo que ia tocar no servo do Senhor tinha que pedir permissão para Deus, a não ser que eu abrisse uma brecha. Jó era reto, irmãos, não tinha pecado, ele temia ao Senhor. E agora Deus deixa que toque naquela riqueza que Jó tinha. E a primeira crise que Jó enfrenta foi a crise financeira. Da noite para o dia, Jó perdeu vários bois, vários camelos. Diz a Bíblia que ele estava em sua casa, veio um trazendo a notícia: olha, Jó, eu estava no campo e perdi vários bois seus. E veio outro e trouxe a notícia: eu estava no campo e veio os saduceus e destruíram todos os seus camelos. Sabe, irmãos, eu quero te falar nessa noite, Jó, ele não tinha a sua integridade naquilo que ele tinha como finanças. Nos dias de hoje, amado, nós sofremos algumas perdas e já reclamamos com Deus, já indagamos a Deus, já queremos desistir da fé, já queremos correr da casa do Senhor, já queremos culpar a Deus, já queremos se distanciar de Deus. Alguém aqui perde o emprego e se revolta com Deus, irmãos. Alguém aqui está desempregado e acha que Deus tem culpa. Ei, amado, Deus está te vendo, Ele é poderoso para abrir a porta e também fechar, acredite nisso. Jó, da noite para o dia, ele perdeu tudo, irmãos. Da noite para o dia, onde ele construiu vários anos com suor, a sua riqueza, ele perdeu tudo. Talvez se fosse eu e você, nós corríamos da presença de Deus. Mas esse homem, ele não abalou, a sua fé não foi abalada. Ele estava confiando no Deus que você serve. Ele estava confiando no Deus que te chamou. Ele estava confiando no Deus que rege a tua casa. Ele estava confiando num Deus que até hoje deixou as portas abertas, fechadas para você. Ele estava confiando num Deus que até hoje abriu a porta para você também. Ei, querido, o nosso Deus não mudou. O nosso Deus, ele não mudou. E ele trouxeram a notícia: olha, Jó, você perdeu tudo. E ainda, no entanto, Jó não deixou de adorar. Ele não deixou de adorar, querido. Ele era o mais rico do Oriente. Mas da noite para o dia, ele perdeu tudo. Talvez se fosse eu e você, nós não suportaríamos. Eu sei que tem vidas aqui que estão passando situações difíceis. Estamos vivendo um tempo de crise. Mas eu quero te falar, irmãos, Deus é poderoso para mudar o nosso estado. Ele é poderoso para entrar na tua vida hoje e provocar um milagre. Mas quantas das vezes, irmãos, estamos inertes. O mundo quer nos abafar, quer colocar a nossa fé pelaquilo que temos, irmãos. Mas Jó não abalou-se, ele continuou a adorar a Deus e permaneceu fiel a Deus. Talvez você hoje tenha coragem de falar: Senhor, eu estou vivendo uma situação difícil, mas eu me coloco de pé na tua presença. Oh, aleluia! Bendito é o teu nome. Desabou, querido, sobre a vida de Jó de forma súbita e total. Ele, um homem que era um homem rico do Oriente, juiz na cidade de Uz, era reverenciado pela sua riqueza, e agora ele estava desamparado, pobre. Sabe, meus queridos, a Bíblia diz que o Senhor, ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser hoje, Ele pode te abençoar. E no segundo estágio da vida de Jó foi na família, irmãos. Houve um momento difícil na família de Jó. Bendito é o teu nome. Ele tinha tudo, que ele tinha construído algo
no decorrer dos anos, e agora a sua família é abalada, a estabilidade da sua família, ela é balançada. Por quê, irmãos? Porque Jó tinha perdido tudo. E se isso não fosse pior, veio outro mensageiro e disse a Jó: olha, Jó, eu estava próximo à casa dos seus filhos, e veio um vento impetuoso, onde seus 10 filhos estavam fazendo festa, e caiu do telhado sobre ele e matou os 10 filhos. Sabe, irmão, naquele momento foi duro para Jó, foi difícil. Um Jó temente a Deus, caminhando para ver os seus 10 filhos mortos, e tinha que se voltar, irmãos. Na caminhada daquele sepulcro, eu posso ver Jó como levando várias flechadas em seu peito, por ter perdido os seus filhos, por ter morrido os seus 10 filhos. A sua família estava abalada, irmãos, não só pela vida financeira, mas também pelos filhos. O livro de Jó declara que ele era um sacerdote dentro da sua casa. Ele prezava pelo ministério patrimonial da sua casa. Para nós é bonitinho hoje alisar o caçulo mais novo, lamber o caçulo mais novo, mas no tempo do passado eram os mais velhos que tinham valor, irmãos. Mas Jó perdeu todos, irmãos. Na cultura dos judeus, a linhagem familiar, ele tinha um valor imensurável, irmãos. Jó perdeu tudo, perdeu os seus bois, o seu camelo, mas nada machucou mais Jó do que a perda dos seus filhos. Ele falou: agora eu estou perdido, a minha linhagem não terá mais sucessor, os meus filhos estão mortos. Talvez na caminhada do enterro, Jó sussurrava, chorava, gritava, urrava, por lembrar da amizade com seus filhos, daqueles momentos de comer junto, de almoçar junto, de ter comunhão. Lembrar que um dia os seus filhos, ele teria o seu trono como sucessor. Ei, amado, eu não sei se você tem se preocupado com teus filhos, mas eu quero te falar nessa noite, amado, desperta para isso. Levanta de madrugada, intercede pelos teus filhos, não aceita o inimigo, coloque as suas garras sobre os teus filhos, a tua família, os teus irmãos, não aceite, queridos. Busque pela tua casa, busque pelos teus irmãos jovens. Talvez você está aqui só, mas tu tem irmão que não serve a Deus. Tu tem irmão que ainda não professa a mesma fé que você. Tu tem irmãos que não conhecem esse Deus que muda história. Ei, queridos, Jó estava totalmente magoado com a perda dos seus filhos. Bendito é o teu nome. Jó nos ensina, queridos, que ele era um pai que exercia a sua função determinada por Deus. Deus poderoso. Ele te chamou, homem, para ser o sacerdócio da casa. Faça a tua função, meu querido. Quanto tempo nós perdemos? Quanto tempo nós perdemos na frente de uma televisão e nós não se separamos em prol da nossa casa? Quanto tempo nós perdemos com tantas coisas? Quanto tempo nós perdemos com o nosso patrão? Nosso patrão pede para nós fazermos tudo e nós fazemos com rapidez, com eficiência, eficácia. Mas para Deus, o que nós temos feito, amados? E para nossas casas, o que temos feito? Jó perdeu tudo, querido. E houve um momento de reflexão no sepulcro.
Aleluia. Deus está falando neste lugar, irmãos. Deus está fazendo você refletir acerca de como nós estamos na presença dEle. Não espere, amados, morrer alguém para nós buscarmos por nós e pela nossa casa. Satanás, ele é sagaz, querido. Ele está querendo destruir as nossas vidas e a nossa casa. A Bíblia diz no versículo 1 que Jó orava por seus filhos de madrugada continuamente. Ele tinha a sua agenda, querido, lotada, tinha vários compromissos, porque ele era juiz, mas no entanto, ele não deixava de buscar pela sua casa e pelos seus familiares. Eu falei para você quanto tempo perdido, amados. Vamos remir o tempo, vamos buscar por nós e para nossa casa. Muitos homens trabalham em prol de ganhar muito dinheiro aqui na terra, mas esquece de investir dentro da sua casa. Muitos homens se preocupam, nem dormem por causa do dinheiro, meu irmão, mas se esquece da sua casa. Quando fazemos isso, meu irmão, nós estamos como uma presa fácil na mão de Satanás. Há vários homens de Deus que negligenciou a sua fé dentro da sua casa. Davi foi um homem que teve a sua história mudada da parte de Deus, foi escolhido na pobreza por Deus e se tornou rei de Israel, mas negligenciou os seus filhos, a sua casa. E dentro da sua casa, querido, houve estupro, houve morte, houve